A serva de Naamã, um instrumento de bênção, canal Coração Quebrantado. A serva de Naamã, provavelmente uma pré-adolescente, ela foi capturada e levada para a Síria durante o reinado de Jorão, filho de Acabe, uma época em que Israel era invadida constantemente pelas nações existentes ao seu redor. E apesar de estar vivendo uma terra estranha e servindo a pessoa que talvez tivesse matado seus pais, ela demonstrou um desejo de servir bem aos seus senhores. Essa adolescente, ela foi um exemplo, porque a palavra de Deus, ela diz assim: muitos afirmam para amarem seus amigos e odiarem os seus inimigos. Mas Deus, ele diz na sua palavra: amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem vocês, para que se tornem filhos do Pai de vocês que estais no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Ele dá chuva tanto para aqueles que fazem o bem, como aqueles que fazem o mal. Então, se vocês amam somente aqueles que amam vocês, por que vocês esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Nossa, se você não amar o próximo, não tem recompensa nenhuma, né? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Então, se você fala somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? É verdade, não estão fazendo nada demais, né? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês, que estais no céu. Esse exemplo é lindo e maravilhoso, né? Porque ela poderia não trabalhar com alegria, mesmo sabendo que era tempo de guerra e que até o seu patrão, como general, poderia ter matado o seu próprio pai, né? Mas ela ali manteve firme, né? Servindo ali os seus patrões. A serva de Naamã, ela demonstrou um desejo de servir bem aos seus senhores, né? E ela ofereceu o seu trabalho servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Nossa, isso é lindo e maravilhoso. Essa serva de Naamã, ela realmente foi um instrumento de bênção e nos dá exemplo maravilhoso, porque quando ela servia o Naamã, o general, ela não servia como homem, mas ela fazia do melhor, a fazia de uma forma perfeita, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. E a palavra de Deus vem confirmar isso. A palavra de Deus, ele vem dar exemplo falando assim: escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra, e façam isso com sinceridade e como se estivesse servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Isso me lembra muito a igreja. Lembre-se que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Isso também não é só para a igreja, isso é no seu trabalho rotineiro, né? Donos de escravos, também essa palavra ensina. Olha que lindo e maravilhoso. Tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembre-se que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor, que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque não tem separação de patrão e empregado. O patrão precisa do empregado, assim como o empregado precisa do patrão. Então, o funcionário tem que trabalhar da melhor forma possível, né? Chegar no horário, cumprir o que tem que cumprir, e o patrão também tem que cumprir a sua parte, né? Que é pagar o salário do funcionário, dar uma cesta básica, dar um benefício, fazer algo também, não tratar, porque naquele tempo tinha, né? Os escravos eram amarrados nas correntes, ficava de castigo, e o castigo nosso atual é você trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e o patrão te pagar. Isso é escravidão, né? Aí ela continua. Mas essa história dessa serva de Naamã é muito lindo. É evidente que essa criança hebreia, eu falo criança porque era novinha, né? Havia sido ensinado que a mão de Deus estava sobre sua vida. E apesar de encontrar-se no meio de um povo pagão, ela estava firmemente comprometida com Deus
de misericórdia. E a menina estava decidida a revelar a superioridade do Deus de Israel sobre os deuses pagãos da Síria, mesmo em um ambiente de guerra e de opressão. Então ela não teve medo de evangelizar, ela não teve medo de falar do Deus Todo-Poderoso para aquele general de guerra que servia os deuses pagãos, né? E ela exercitou a sua própria fé simples e testemunhou sobre o poder de Deus para curar a lepra, e o que resultou não apenas na salvação da vida do seu Senhor, mas também na apresentação para ele do próprio Deus de Israel. E eu também tenho um testemunho na qual Deus fez com que eu fosse conversar com o meu patrão, né? Que foi na época da crise, acho que foi em 2016, né? A empresa estava ali tudo parada, não estava vendendo nada. E eu temi, fiquei com medo, mas fui lá, né? Apresentei, falei do Deus Todo-Poderoso que podia mudar a situação, e Deus realmente fez, né? Então eu fui na casa dele depois, orei pela casa dele, depois orei pela empresa, orei pela vida dele. Ele foi para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, né? Ô glória, né? Foi lindo e maravilhoso. Mas, né, irmãos, tem o pecado tem pessoas que não têm força, né? Para mandar o pecado embora, e ele caiu novamente, né? E foi isso que aconteceu. Mas eu fiz que nem a serva de Naamã, eu obedeci a Deus, fui lá, falei da grandeza de Deus. Ele experimentou, porque depois as vendas realmente cresceram. Depois de 2017 até 2019 que eu fiquei trabalhando, todo dia saía mercadoria, às vezes saía 2, 3 caminhões cheios de mercadoria. Então Deus operou, fez um grande milagre naquele lugar, né? Então, é isso que a gente deve fazer, né, irmãos? Aquilo que Deus mandar nós fazer com amor, com carinho, com prazer, com alegria, né? Foi o que eu fiz. E vamos continuar falando, então, da serva de Naamã, que tá terminando, tá? Então, a serva de Naamã também, ela deu esse testemunho, né? Preservando, então, a vida de Naamã, né? Que pôs de lado o seu orgulho e tomou posse, né, da sua vitória, e tomou posse da decisão de tomar a sua fé no Deus de Israel. Que coisa linda e maravilhosa, né? Através da serva de Naamã, ele conseguiu sair da idolatria e adorar o Deus Todo-Poderoso. E essa jovem serva cativa mostra a capacidade que até uma criança tem de lembrar e de obedecer de todo o coração os mandamentos de Deus em meio a circunstâncias difíceis, né? E ela não teve medo. E apesar de parecer apenas uma personagem coadjuvante na história de Israel, ela se tornou um instrumento eficaz para um dos milagres mais importantes do Antigo Testamento, que foi a cura da lepra do general Naamã. Que história linda, que história maravilhosa, né? Então ela foi um instrumento de bênção na vida do seu próprio patrão. Amém? Gostou desse conteúdo? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixe seus comentários. Obrigada a vocês que ficaram até o final. Até o próximo conteúdo, em nome de Jesus.